Paz do Senhor Jesus, meu nome é Silveli, eu sou professora da sala Transformados pela Palavra, classe de 15 a 17 anos, dos adolescentes, e hoje, esse trimestre nós estamos falando sobre relacionamento familiar. Na semana passada foi falado sobre obediência e hoje nós vamos falar sobre o relacionamento entre os irmãos. E aí? Você tem um bom relacionamento com o seu irmão ou com a sua irmã? Ou precisa melhorar alguma coisa? Hoje nós vamos estudar uma família, vamos ver o exemplo de uma família que está na Bíblia, a palavra de Deus. Como eu sempre falo para vocês, a Bíblia tem o exemplo do que nós podemos fazer ou o exemplo do que não podemos fazer, do que não fazer. E hoje é o exemplo do que não se fazer. É a história da família de Isaac, Rebeca. Eles tiveram 2 filhos e o nome deles é Esaú e Jacó, assim como você já deve saber. Vamos ler a palavra de Deus? Lá em Gênesis 25, o versículo 23 diz: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Bem, a falta de filhos era para a mulher israelita algo de tristeza, era uma tristeza, era pesaroso. Porque as mulheres israelitas, elas desejavam ter ou dar um filho para o marido, para que o filho continuasse o nome da família, o nome do marido. Então, como Rebeca era estéril, Isaac orou, clamou ao Senhor, pedindo insistentemente, e Deus concedeu a eles que concebessem, que ela gerasse filhos. Então, nós podemos ver que a oração, ela tem muito poder. Lá em Tiago 5,16 fala: muito pode a súplica do justo. Nós vemos através disso que a oração, ela pode transformar até áreas inférteis em férteis. Lugares que não geram em lugares que gerem vida, possam gerar vida. Mas por quê? Porque Deus tem planos para cada um de nós. E orar é se relacionar com Deus. E Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco. Rebeca, ela concebeu milagrosamente e os bebês lutavam dentro do ventre. Eu fico imaginando, quando eu leio isso, eu sou mãe de 2, né, um casal, não são gêmeos, mas nas gestações deles, quando estava próximo do nascimento, quando estava próximo para dar à luz, eles se mexiam lá dentro, já grandes, dentro do ventre, dentro da barriga, eles se mexiam e aquilo gerava muito desconforto para mim, eu me lembro disso. E eu fico imaginando Rebeca com 2 bebês e eles lutando lá dentro, o quanto não era desconfortável. Então isso fez com que Rebeca consultasse ao Senhor, perguntasse a Deus, e Deus respondeu para ela, disse que dentro do ventre dela haviam 2 nações, e que o filho mais novo dominaria sobre o mais velho. Isaac e Esaú cresceram, e com eles também cresceu a disputa. Desde pequenos, desde o ventre, eles sempre disputando. O ciúme e a disputa entre irmãos é prejudicial para toda a família. Isaac, o pai, amava mais a Esaú, gostava mais do perfil do Esaú, e Rebeca amava mais a Jacó.
gostava mais do jeito de Jacó. Jacó era mais caseiro, Esaú era caçador. Então havia uma identificação ali do pai com Esaú e da mãe com Jacó. Bom, isso trouxe sérios problemas para aquela família. Não pode haver preferências entre os filhos. Os pais não podem ter preferências. É claro que às vezes um se identifica mais com o outro, mas o tratamento deve ser igual para os dois. E eles, infelizmente, eles tinham preferências, né? Aproveitando o modelo da casa de Isaac, esse exemplo, vemos que manter um bom relacionamento, talvez se eles tivessem tido um relacionamento melhor com Deus, o relacionamento entre eles poderia ter sido melhor também. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento na vertical, que é o relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus vai influenciar no relacionamento com as pessoas, o relacionamento na horizontal, que é o relacionamento com as pessoas. Então, o nosso relacionamento com Deus influencia no relacionamento que nós temos com as pessoas. Nosso relacionamento com Deus gera fruto, e esse fruto beneficia as pessoas que estão ao nosso redor. Os primeiros a colherem os frutos do nosso relacionamento com Deus são os da nossa casa, são os da nossa família, nossos irmãos, nossos pais, no caso de vocês. E isso faz toda a diferença, porque no relacionamento com Deus, o fruto gerado desse relacionamento é paz, é alegria, é amor, é longanimidade, é temperança, é domínio próprio, e isso faz toda a diferença no relacionamento com as pessoas. Uma família, dois povos. O ciúme entre irmãos acontece em muitos lares, onde um dos filhos tem a preferência dos pais. No caso do relato bíblico, pela soberana vontade de Deus e pela sabedoria dele, Deus instituiu que Jacó seria maior que Esaú. Jacó de fato foi um dos patriarcas de Israel, enquanto Esaú originou o povo edomita. O Senhor havia revelado a Rebeca que duas grandes nações estavam se formando em seu ventre, e disse também: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Essa declaração mostra o quanto Deus conhecia o coração profano de Esaú. Deus revelou o destino de Jacó, o que contrariava a cultura de Isaac e Rebeca. Bom, o filho que havia nascido primeiro, Esaú, deveria receber a bênção da primogenitura. Era a cultura deles naquele tempo, e não o que havia nascido por último. Deus, entretanto, não trabalha com a lógica e nem com a cultura. Deus trabalha de acordo com a sua própria vontade e onisciência. Deus sabe todas as coisas e Ele sabe o que é melhor. Bom, a revelação foi clara. Jacó seria o herdeiro de Isaac e não Esaú. Os pais poderiam ter preparado os filhos para que fossem obedientes aos planos de Deus, mas não o fizeram. Isaac, ele tinha uma preferência clara por Esaú. Ele amava mais a Esaú, que era caçador, enquanto Rebeca amava a Jacó, que era um homem simples. Por fim, estimulado por Rebeca, Jacó engana Isaac e recebe a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Não existe família perfeita. A inveja, o ciúme e a contenda, ela pode estar presente até em lares cristãos. Só que nós podemos também orar, pedir para Deus, estar sempre aos pés dele e pedir a graça dele para que isso não chegue aos nossos lares, não aconteça nos nossos lares, ou se acontece,
para que as coisas mudem, para que a gente possa agir da maneira correta e mudar os relacionamentos. Bom, eu sempre falo para os meus filhos que a melhor amiga do meu filho é a irmã dele. E que o melhor amigo da minha filha é o irmão dela. Então, essa é uma amizade que vai para o resto da vida. Então, dentro do lar, antes do casamento, é o momento dos irmãos buscarem, buscarem em Deus essa união, buscarem em Deus ter esse companheirismo, buscarem em Deus serem realmente amigos um do outro, porque esses são os verdadeiros amigos. É claro que Deus levanta pessoas para ser amigos, para ser nossos amigos, mas ainda assim não se compara a irmãos de sangue, irmãos que estão dentro do lar, irmãos dentro da nossa casa. Gêmeos são indivíduos diferentes. Bom, tem a gestação univitelina, que são gêmeos idênticos na aparência, que são gerados em apenas um óvulo, e tem a gestação bivitelina, que são gêmeos gerados em óvulos diferentes. Também, ainda que fossem gerados no mesmo óvulo, ainda assim seriam diferentes, porque cada pessoa é diferente da outra. Deus fez cada um do seu próprio jeito, mas no caso aqui, eles eram diferentes até na aparência. O primeiro gêmeo nasceu ruivo e peludo, né? Daí o nome Esaú, que significa vermelho, ele era ruivo. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, e por isso foi chamado de Jacó, aquele que agarra. Com o tempo, Esaú tornou-se um ótimo caçador, porém mulherengo e despretensioso quanto às coisas de Deus. Jacó, por sua vez, era pacato e caseiro. Esaú era mais próximo do pai, e Jacó era mais próximo da mãe. Bom, Esaú pagou caro pelo que semeou, pois ele não valorizou o que era importante na esfera espiritual. Ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida. Ele teve fome e, para saciar o seu apetite, renunciou à bênção do seu pai. Bom, essa atitude trouxe tristeza a Esaú. Aqui eu vejo que Esaú ele olhou para o que era momentâneo. Ele não se importou com o que era eterno, com a bênção espiritual. Ele simplesmente chegou com fome de uma caçada, e Jacó tinha feito ali uma comida, que Jacó era mais de casa, de ficar em casa, e Jacó sabia cozinhar. E aí Esaú vendeu a primogenitura por um prato de comida. A Bíblia fala por um guisado. Então, aqui a gente para pensar um pouco, sabe? Será que as coisas desse mundo, dessa terra, valem mais a pena do que as coisas espirituais? Esaú, ele trocou uma bênção espiritual, ele trocou a herança com porção dobrada por um momento, que ele chegou com fome e ele trocou por um prato de comida. Agora imagina, um prato de comida que você come, daqui 2 horas você já tá com fome, 2, 3 horas, depende. Se for adolescente, a fome ainda é maior. Daqui a pouco você já tá com fome. Então ele trocou praticamente por nada, sabe? Então a gente precisa entender que as coisas espirituais, elas têm um preço, elas têm um peso eterno. Será que realmente vale a pena trocar as coisas espirituais? Trocar, no caso, trazendo agora para os dias de hoje, trocar a comunhão com Deus, trocar a vida eterna, trocar as coisas do alto por coisas momentâneas, por prazeres momentâneos? Será que vale a pena?
Bom, agora falando um pouco sobre Jacó. Por outro lado, seguindo a orientação de Rebeca, Jacó preparou um guisado, pois sabia que Esaú chegaria da caça com fome, e trocou o delicioso alimento pelo direito à bênção da primogenitura. Jacó se fez passar por Esaú, e Isaque, que já estava cego, quase já no leito de morte, abençoou. Jacó enganou o pai, Jacó e Rebeca, né? Jacó e a mãe, enganaram o pai, e o pai abençoou a Jacó como se fosse o primogênito. Bom, Jacó não teve uma atitude correta. Jacó também não foi correto nessa história. Deus, entretanto, teve que trabalhar no caráter de Jacó. Deus queria usar Jacó, porque Deus conheceu o coração dele. Só que Jacó precisava ainda ser moldado, Jacó precisava ainda ser aperfeiçoado para viver aquilo que Deus tinha. Jacó se tornou patriarca de Israel, e Deus mudou o nome de Jacó, de Jacó para Israel. Só que depois que havia aperfeiçoado ele para usá-lo. Uma família dividida. Talvez Isaac considerasse a tradição da sua família maior que a revelação recebida por Rebeca, pois Esaú era mesmo primogênito. Isso, porém, aumentou a divisão entre os irmãos, que desde o ventre já nutriam certa rivalidade. Talvez eles disputassem até mesmo a atenção dos pais, a atenção de Isaac e o carinho de Rebeca. Uma situação que, infelizmente, é realidade em muitos lares cristãos. Eu tenho visto assim que quando nasce o segundo filho, o primeiro filho se transforma. Muitas vezes isso acontece. O primeiro filho ele se transforma, aquele quietinho passa a ser mais agitado, ou depois já de uma certa idade, ele passa a fazer coisas que até mesmo não agradam a Deus, mas para chamar a atenção dos pais. Eu vejo histórias assim até tristes de adolescentes que começaram a ter atitudes bem ruins mesmo, fazer coisas assim contrárias à palavra. Mas por quê? Porque perdeu um pouco da atenção dos pais. E aí é uma maneira de chamar a atenção. Ele sempre foi o filho único, o primeiro filho. E aí daqui a pouco chega um outro bebê e toda a atenção da família vai para cima daquele bebê. Mas precisamos entender que é um tempo. Os bebês, eles precisam mesmo de uma atenção maior, mas os pais também precisam tomar cuidado para não dar atenção demais para o mais novo, deixar o maior de lado. Mas é preciso entender que é um tempo aquela atenção, que daqui a pouco aquilo ali vai passar também. E os pais precisam dividir essa atenção. Então, tem muitos filhos que não entendem isso. E aí acabam tendo comportamentos que não agradam a família e muito menos agrada a Deus, mas na intenção de chamar a atenção dos pais. Bom, não é um comportamento correto. Nós precisamos entender que quando há uma situação difícil, uma situação que não está sendo bem resolvida, que não está sendo confortável, que não está sendo bom para um dos membros da família, é chegar e conversar com os pais. Falar: pai, eu preciso falar com o senhor. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Eu não estou me sentindo bem. Então, assim, deve haver um meio, um canal de comunicação, os pais devem ser amigos dos filhos, os filhos devem ser amigos dos pais, lembrando que o pai e a mãe, ainda que amigos dos filhos, ainda são a autoridade maior, mas deve haver uma comunicação no lar. É preciso falar o que se sente, é
preciso falar, colocar para fora o que está sentindo, se não está achando legal, se não está gostando, conversa. E aí as coisas são esclarecidas com a ajuda de Deus. Bom, mas vamos voltar lá. Jacó foi o herdeiro da bênção. Deus assim revelou. Ele a comprou do irmão. Jacó foi herdeiro. Jacó comprou. Esse foi o meio que aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse. Deus havia revelado a Rebeca, havia dito a Rebeca que o mais velho, ele iria servir ao mais novo. Ele iria ser menor do que o mais novo. Então, a maneira como aconteceu foi desse jeito, vendendo a primogenitura por um prato de comida. Se não fosse desse jeito, Deus faria de outra forma, porque os planos de Deus, eles se cumprem. Então, a vontade de Deus, ela iria se cumprir. Então, Deus permitiu que Isaac, que o pai, fosse enganado. O relato bíblico nos faz refletir sobre o nosso próprio ambiente familiar. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante, enfrentando desavença com os seus irmãos ou tentando chamar a atenção dos seus pais. O que não se pode esquecer, entretanto, é que você nasceu com um propósito. E por isso mesmo o Senhor vai conduzir a sua vida ao que Ele estabeleceu. Deus não falha. Deus tem propósitos para cada um dos filhos. Deus tem propósito para você, Deus tem propósito para sua irmã ou para o seu irmão. Deus tem propósito para cada um de nós. E o que Ele tem para a sua vida vai se cumprir. E o que Ele tem para a vida do seu irmão ou da sua irmã vai se cumprir. Nós precisamos entender que o propósito de Deus, ele é maior na nossa vida. E nós precisamos nos alegrar com a vitória, com as vitórias, com as conquistas dos nossos irmãos. Nós precisamos olhar para eles como amigos. Assim como eu falei, que eu aqui em casa eu falo isso para eles direto. A sua irmã é a sua melhor amiga e o seu irmão é o seu melhor amigo. Precisamos olhar para os nossos irmãos dessa maneira. Nós precisamos vibrar, nos alegrar, orar pelos nossos irmãos. E se houver um comportamento, se houver uma atitude que não esteja legal entre o relacionamento entre irmãos, nós precisamos orar e pedir para Deus intervir, mudando de atitude, assumindo as vezes que erramos. Você, adolescente, presta um pouco atenção no seu jeito, no seu comportamento com seu irmão, no seu comportamento com a sua irmã. Às vezes gosta de irritar um ao outro. Então, será que não é o momento de mudar isso? Será que não é o momento de pedir para Deus mudar essa situação? Então, Deus, Ele pode agir. Ainda que haja ciúmes, ainda que haja contenda, ainda que haja inveja, Deus, Ele pode intervir. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós clamamos a intervenção de Deus, Ele age ao nosso favor. E é vontade de Deus que a família seja unida, que tenha um relacionamento pacífico, em amor. Bom, nós estamos encerrando, mas eu queria deixar aqui para você. Que tal ser mais gentil com seu irmão, com a sua irmã? Que tal, em vez de brigar ou ter ciúmes ou inveja, entender que Deus tem um propósito para cada um de nós? Que tal você orar, interceder pela vida do seu irmão, pela vida da sua irmã? Que tal cultivar um relacionamento de amor? Porque é isso que há, sim, entre os irmãos. Amor. Quando alguém faz alguma coisa ruim para o seu irmão ou para a sua irmã, dói em você, não dói? Já parou para perceber alguma situação assim? Então, é porque há amor lá. Às vezes só está faltando um pouco de respeito. Então, que o desejo do meu coração é que você se alegre com as vitórias do seu irmão. É que você se alegre junto com o seu irmão. Que você realmente seja amigo, amiga, amigas, irmãs amigas. Que coisa mais linda, não tem coisa mais linda do que isso.
Então, se alegre, orem juntos, busquem a presença de Deus, peçam para o Senhor mudar o relacionamento, se preciso for. Se houver alguma desavença entre vocês, peça para Deus mudar o relacionamento de vocês. Isso com certeza agrada o coração de Deus. Bom, que Deus abençoe vocês, amo vocês, tô morrendo de saudade. Daqui a pouco nós vamos estar juntinhos e domingo que vem, se Deus quiser, nós teremos mais um EBD. Fica ligadinho aí. Tchau, tchau.